Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, sejam bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje, nada acontece por acaso. E quem está conosco aqui no programa é Sérgio da Fonseca, expositor aqui da Comunhão Espírita de Brasília. Thelma Alves também está hoje conosco, tudo bom? Como é que vai, Sérgio? Muito bem-vindo ao nosso espaço. Tudo bem, Ana Cristina, Thelma. Eu fico muito honrado com o convite a mim formulado e vamos tentar elucidar, traçar algumas considerações a respeito do tema dessa noite. Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Então, você usa na sua palestra, você tem uma palestra na TV Comunhão com esse título, você usa um texto do Espírito André Luiz no livro Conduta Espírita, com a psicografia de Valdo Vieira. E eu vou ler um pedacinho desse texto. Nada acontece por acaso. Tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, o da evolução. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas individuais e coletivas a resgatar. Mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz e o progresso. Então, essa fala traz um sentido de autorresponsabilização. Quer dizer que nós não somos vítimas do mal que nos acontece e também não somos premiados quando o bem nos acontece, né? Então, eu queria começar perguntando para você, Sérgio. Não existe de forma alguma o acaso, o inesperado, o azar ou a sorte? Nós vamos entender a partir de agora esse processo, que não é difícil. O acaso parece nos levar a um processo do vazio, de algo que não tem sentido, não está sustentado dentro das leis primordiais, as leis naturais, as leis divinas. As leis divinas nos levam a concluir de que Deus preside todos os processos em que a humanidade se submete. Quando a doutrina espírita afirma categoricamente que não existe o acaso, está dizendo que existem leis que afirmam o contrário. Então, vamos ao Livro dos Espíritos, por exemplo. Na questão primeira do Livro dos Espíritos, está enunciado a seguinte questão: o que é Deus? E a resposta se faz sintética, porém profunda. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, se Deus é o princípio inteligente, ele traz no bojo das suas leis justiça, sabedoria, amor, entendimento. Esses são atributos, né, da divindade. E o acaso, portanto, não deve ser cogitação do espírita, do estudioso da doutrina espírita. Se somos regidos por leis sábias, ora, os acontecimentos que estamos envolvidos nas relações humanas, elas não podem se concretizar senão através de princípios inteligentes. Caso contrário, nós incorreremos em grave erro de avaliação. Então, Thelma, você entende bem disso também. Se nada acontece por acaso, dá a impressão de que tudo já está demarcado. E não é bem isso, né? Não. Vamos explicar um pouquinho. Isso, existe uma programação, né? Nós até já colocamos em outros programas, né? Que a gente, antes de reencarnar, a gente vem com a programação, mas isso não quer dizer que dentro dessa programação que você vai vivenciá-la, né? Com livre-arbítrio, né? Que é importante, que a gente vai descobrindo isso, que são as nossas escolhas, a gente vai ter as nossas... me fugiu a palavra. Nossas decisões, a questão da lei da ação e reação. Né? Que é o que fala aqui, no lei de causa e efeito. Exatamente. Então, dentro disso, né, você vai escolher um caminho, às vezes você vai querer ter algumas facilidades, vai caminho errado, aí você vai ter mais na frente, ou nesta encarnação,
colher o que você plantou, ou em outra encarnação. Então, você vai adquirindo esse processo histórico na sua vida com o decorrer do tempo, não é, Sérgio? Você quer complementar? Nós precisamos lembrar que Kardec, ao formular os postulados da doutrina espírita, o fez sustentado na lei de causa e efeito, tá? Não a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? Que toda ação exige uma reação de igual proporção em sentido contrário. Mas Kardec, embora conhecesse a terceira lei de Newton, a ela não se referiu nos postulados da doutrina espírita. Ele fala com clareza absoluta sobre a questão da lei de causa e efeito, porque ela explica com mais completude tudo o que se passa nas relações humanas. Então, é por isso que nós precisamos ter cuidado, né? Geralmente, o neófito espírita, ao referenciar a lei de causa e efeito, faz uma pequena confusão em relação à ação e reação, que nunca foi objeto, vamos dizer assim, dos estudos da doutrina dos espíritos. Agora, tem muita coisa que a gente não consegue explicar, né? Vamos tentar mostrar para quem nos assiste. Por exemplo, nós temos violências. Você pega uma criança sofre um abuso. Aí a gente pensa, quer dizer que aquilo estava marcado na programação encarnatória de que um abusador cometeria uma violência contra a criança, e a doutrina espírita já nos ensina que ninguém nasce para cometer um crime, né? Nós não nascemos para fazer coisas ruins, a gente reencarna para tentar cumprir uma trajetória no bem, porque essa é a lei, são as leis de Deus. Verdade. Então, como é que a gente explica? Aquela criança, ela tinha que passar por aquilo? Aquela pessoa que cometeu aquela violência estava programada para aquilo? Como é que a gente explica para quem não compreende exatamente essa questão de nada acontece por acaso? A programação reencarnatória, né, que merece especial atenção dos espíritos instrutores, diz que essa programação se refere aos fatos principais, tá? Não fala desses chamados fatos secundários, aqueles cujas consequências, os efeitos se fazem sentir em função da invigilância, da conduta desidiosa, vamos dizer assim, da conduta incauta do espírito calceta que somos, espíritos em aprendizados, né? Então, isso vem de encontro àquilo que Kardec já afirmara dentro de um processo de aprendizado, ao afirmar que a humanidade moralmente está falida e que, para alcançarmos certos objetivos, precisávamos, o precisar aí, se referenciando naturalmente à humanidade, de uma transformação moral, né? E, ao mesmo tempo, que espanca as suas viciações. Uma criança que sofre não está dentro daqueles processos de resgate de faltas cometidas. Naturalmente, todo sofrimento traduz-se num ensinamento. O sofrimento não significa, como imaginamos, só culpa do espírito infrator. Nós vamos entender isso quando nós assistimos a narrativa de Jesus, quando ele passeava com os apóstolos. Em determinado momento, o mestre se depara com um cego de nascença, ele e os apóstolos. E, nesse momento, os apóstolos indagam: Rabi, este culpado
ele deu aso aos processos do sofrimento, ele ou seus pais? E o mestre sabiamente responde: nem este, nem os seus pais. Se ele sofre, foi uma eleição, ele escolheu esse processo para que as obras do Pai se materializassem. Olha que coisa linda! Então Jesus diz que nem todas as provas que suportamos está ligado a um processo de resgate. Mas podemos eleger situações que nos favoreçam a um processo de crescimento espiritual, sem que esteja envolvido o processo da culpa, da dor, do remorso. É uma eleição. Eu quero acelerar o meu processo de evolução espiritual. Eu peço aos senhores instrutores, aqueles que programam o nosso processo reencarnatório, que eu quero uma situação. Se há mérito neste pedido e eu estou capacitado em função da minha qualidade moral, isso não será concedido. É importante que a gente fale, né, Thelma, que ninguém encarna para não suportar uma prova, Perfeito. Não é isso? Exatamente. Porque às vezes a gente pensa, não, eu estou vivendo situações que eu não dou conta. E muitas vezes as pessoas até desistem da encarnação de diversas formas, né? Por não suportarem, às vezes, uma carga, né? O que a gente pode falar sobre isso, Thelma? Exatamente. Inclusive, tem pessoas até que chegam ao suicídio, né? Porque não suportam a reencarnação. Ou suicídio indireto, caem para as drogas, para todo tipo de fugas, fuga, né? Há fugas. Sim. Então, elas vão buscar isso ao invés de se conhecer e se trabalhar em relação à situação que ela está passando, né? A gente sabe que aqui, o nosso planeta ainda é um planeta de provas, expiações. Não tem por onde correr, né? Não tem por onde correr. É verdade. Né? Ninguém veio tirar férias, né? Seja, tem pessoas que vêm, às vezes até com certas facilidades, né? Nesse período reencarnatório, mas geralmente, vamos dizer, 99,9% vem passar por dificuldade. E seja essa essa criança que está passando por esse momento, que às vezes é um processo, porque cada um tem o seu contexto histórico, né? E tem esses que vêm reencarnar e pedem, tem esses que vêm, que passou ou fez sofrer várias pessoas. Então, nesse contexto, ela pede ou ela atrai energias, né, que vai passar por determinada situação. É porque, como ninguém vem para cometer um crime, mas o que mais existe é violência, né? A gente pode entender que aqueles espíritos estão fazendo escolhas. Infelizmente, né? Escolhas infelizes. É verdade. E que vão repercutir de alguma forma, agora, depois, né? Mas como a gente estamos nesse planeta ainda de provas e expiações e somos ainda espíritos muito imperfeitos, ainda quase na animalidade muitas vezes, né? A gente acaba resvalando por uma violência, por exemplo, e eu entendi pelo que vocês estão falando que se eu tenho algo a ver com uma situação de violência, pode ser que eu passe por isso, né? Por conta das leis que regem essas atrações, não é isso, Sérgio? É por aí? Vejam bem, tem um livro excelente, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, pelo espírito de Leon Denis. E ele explica esse processo ao qual eu me referenciava, a respeito do sofrimento, e ele deixa claro, o sofrimento é evolução. Não é o sofrimento expiação. Ele deixa entender que nem todo sofrimento é processo de expiação, é processo de eleição, né? Escolher determinadas situações que me favoreçam, no sentido de, na jornada terrena, utilizando-me da lei do progresso, que é uma lei divina, uma lei natural, e que nós possamos alcançar o objetivo, né, que é a felicidade. Embora saibamos
que a felicidade nem sempre a colocamos no devido lugar. E a felicidade que é almejada, desejada ardentemente por todos nós, discípulos do Evangelho de Jesus, acreditamos que a felicidade está na posse dos bens passageiros e efêmeros. Na realidade, nós viemos aqui para um processo muito maior. Não é? O ser humano aliena-se dentro desse processo ao colocar-se distante da sua origem divina. Então, precisamos retornar. Principalmente nós espíritas, precisamos argamassar nas mentes e vigilantes esse processo do conhecimento espírita, que é libertador. A mensagem do Cristo, a despeito dos 20 séculos já passados, ela permanece inalienável dentro dos processos, né? Da intimidade de cada um de nós. Essa é a beleza da doutrina espírita, que não cria fantasias, mostrando que o sofrimento não é algo que foi criado por Deus, aquele Deus punidor, censor das atitudes dos seus filhos. Tá? Isso é um absurdo. Mas se no passado assim foi, né? E nós estamos chegando a um processo de 20 séculos atrás, lá no Império Romano, onde havia uma agressão clara, visível ao povo hebreu, né? E Jesus, ao contato da lei mosaica, fala, não é dente por dente, olho por olho, ao contrário, é o amor que deve prevalecer. Enuncia, então, a lei maior. Ame a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua energia, de toda a sua força, mas, acima de tudo, ame os seus semelhantes. Ora, isso é um processo que demanda séculos de aprendizado. E se ame também, né, Sérgio? Sim, se ame. Não, e você falou bem. É o segundo mandamento, Ana. né? Não, a Ana falou bem. Porque não há como amar o próximo se nós não nos amamos. Claro. Nós estamos zangados conosco mesmo, nós não aceitamos. A gente mede o outro de acordo com o que a gente se mede. Justamente. Esse é o grande problema, sabe por quê? Porque toda vez que nós censuramos a conduta de outrem, na realidade nós nos esquecemos que nos colocamos como espíritas, né, conhecedores da causa e efeito. E, no entanto, nós queremos um comportamento diferenciado do outro, quando, na realidade, cabe-nos essa conduta diferenciada. Precisamos nos colocar de uma forma humilde diante daqueles que sabem menos. Se nós nos consideramos instruídos, né, amparados, iluminados, nas lições morredoras do mestre, evidentemente temos muito mais que dar do que receber. Então a compreensão deve partir daquele que mais sabe. Sim. Não é verdade? E nós não fazemos isso, né? Não fazemos isso, infelizmente. Então sofremos as consequências, e daí porque se diz com pura clareza que somos artífices das próprias enfermidades. Somos nós que criamos, mas justificamos através de mecanismo de defesa, não assumimos as nossas culpas, né? As nossas infrações às leis superiores. Somos vítimas, né, Sérgio? Justo, meu amigo. Então, o que nós fazemos? Acusamos. É mais fácil acusar, tirar o peso imenso que existe no meu ombro e colocar no ombro do outro. Não. Terceirizar, né? Não, e a gente, é interessante, quando eu falo, nada acontece por acaso, a gente pensa, estou pagando. Né? Então, parece que existe uma lei de talião aqui em cima de mim, me cobrando, mas eu deixo de ver qual foi a minha responsabilidade. Será que eu estou agindo de uma forma que me leva a ter esse resultado? E a gente aprende na doutrina espírita que sim, eu sou, como você disse, o artífice das minhas próprias questões. Muitas vezes a gente está construindo um caminho, muitas vezes não, né? A gente ainda não tem esse conhecimento para construir um caminho de felicidade, porque a construção da felicidade vem a partir da construção dos meus bons valores, né? De virtudes, de valores que sejam imperecíveis. Se eu ainda não construir isso em mim, e eu ainda não sei amar, eu ainda
me equivoco, né, nas minhas escolhas. Julgo demasiadamente. Julgo, né? Julgo a mim, julgo aos outros. Então, eu não estou construindo ainda um caminho de felicidade. Às vezes, não sei suportar também aquilo que vem, né, de retorno. A questão que se põe é o quanto nós ainda temos de nos autopunir na relação entre pessoas, seres que ainda trazem no bojo das suas experiências conteúdos diferentes, modo de enxergar diferente a vida. Nós olhamos o outro e achamos cômodo julgá-los. E hoje, um dos grandes males está justamente nesse processo, né, de censurarmos o outro. Quando disse Jesus, olhai primeiro, sede severos com os vossos procederes, com a sua conduta, seu comportamento, até que ponto nós olhamos sem hipocrisia, sinceramente, olhando para dentro e respondendo, porque na antiga Grécia já dizia um grande pensador grego, Sócrates, conheça-te mesmo, conhecer-nos é a jornada libertadora, é de nos conhecer e detectando aquilo que nós ainda não alcançamos, a humildade de trabalhar, né? No sentido de nos aprimorar moralmente, espancar de forma severa todas aquelas inclinações atávicas que ainda dormitam em latência dentro de cada um de nós? Ou isso é uma esforço, brincadeira? Né, Sérgio? Não é? A Joana de Anjos fala isso com uma clareza. Perguntado, Joana, mas por que de tanto sofrimento no planeta Terra? Ela diz, falta de amor. Ora, está ela escudada claramente no processo do princípio da lei maior, do amar a Deus e amar ao próximo. Precisamos aprender a amar um pouco mais. Tá? É verdade. Com toda certeza. Thelma, e Não, aí, é isso como é que a mesmo. gente faz para lidar com os reveses da vida? Porque, ainda mais no momento conturbado que a gente vive, né? Porque a gente fala muito que antigamente parece que a vida era mais linear, né? Hoje em dia é um alto e baixo. A gente tem falado aqui sobre processo de ansiedade, diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, as pessoas estão vivendo reveses de saúde financeira, emocionais. A gente aqui em Casa Espírita, a gente recebe essas pessoas que estão com queixas gravíssimas, né, em suas vidas. E se isso é uma consequência de nossas escolhas equivocadas, como que a gente pode enxergar, hein, Thelma, de uma maneira um pouco mais leve todo esse processo que acontece com a gente? Porque eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de leveza também, né? Senão a gente não dá conta de ir fazendo esse trabalho, né? É o segundo mandamento de Deus, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, como é que eu não me olho? Eu não vou saber meus defeitos e qualidades. E a gente tem que viver ainda essa dualidade, porque a gente está no planeta ideal para isso, né? Para viver essa dualidade, para conhecer os dois lados, para você ter a liberdade, o livre-arbítrio, a maturidade de escolher o caminho que você quer. Então, isso Deus nos proporcionou. Então, assim, quando a gente faz assim, acho que está no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, seja indulgente com o teu próximo, não contigo. Olha, coloca primeiro assim, porque quando você começa a atacar o outro, ocupar o outro, jogar em cima, aí vem, seja indulgente com o teu próximo. Por quê? Você tem que dar uma parada. Você fala, poxa, eu estou apelando com fulano, eu estou indo pesado com fulano. Então, eu vou trabalhar isso. Eu li no Evangelho, Jesus colocou isso. Aí, quando você começa a exercitar isso, é o quê? É uma caridade. Então, a gente descobre que essa caridade de vivenciar com o outro
né, Sérgio? É que vai trazer esse autoconhecimento. E mais leveza também nas Mais nossas leveza. relações. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente cria caminhos muito difíceis em volta de nós, né? Aí a gente fica achando que é o nosso destino sofrer. Quando nós não nascemos para sofrer, mas nós nascemos para essa felicidade que a gente acha que é aquelas alegrias que a gente vive, né? E não é, mas uma construção de um interior mais sólido dentro de nós, não é isso? A espiritualidade afirma com muita segurança que nós estamos fadados à felicidade. Há um determinismo, né? Aí. Que maravilha. É fadados único, né? à felicidade. O progresso, naturalmente, demanda um trabalho milenar do espírito para alcançar essa conscientização. Nós estamos ampliando a nossa consciência. Quando perguntado no Livro dos Espíritos aonde estava essa consciência em relação de Deus, falou na intimidade de cada um de nós, porque dormita em germe as nossas virtudes. Mas as virtudes não são benesses. As virtudes são processos de conquista. Sim. Porque se fosse benesse, a divindade, o nosso Pai, teria que ser benevolente para com todos. Não podemos imaginar, dentro de uma lei de justiça, que é um dos atributos da divindade, que ele beneficiasse a um em detrimento de outros. Exato. Isso seria altamente injusto. Nós não podemos aceitar. Isso repudia o nosso raciocínio mais raso, mais singelo. Nós estamos sempre imaginando que Deus é justo, que as suas ações atingem a todos de forma igual. E assim o afirma o Livro dos Espíritos, quando diz que, na gênese da criação, o espírito foi criado simples e ignorante. Então, a todos é dado a mesma oportunidade de crescermos, submetidos à lei do progresso. Mas a chegada é outra história. O caminho de chegada, cada um a percorre segundo as suas necessidades e segundo os objetivos do qual esse indivíduo, esse espírito está imbuído para alcançar. Às vezes alguém não tem pressa, mas eu perguntaria aos meus queridos irmãos que estão nos ouvindo nesse instante, ora, se nós podemos abreviar o nosso sofrimento, por que então não tomamos o remédio salutar aplicado a todos nós? Quando ouvimos a narrativa das bem-aventuranças, é algo extraordinário, é um cântico a suportarmos sem reclamações. Aquelas reclamações de sempre, que toda vez que somos submetidos ao guante, né, da dor, nós reclamamos, nos vitimizamos, quando na realidade nós somos vítimas. Então o conteúdo é extraordinário, porque Jesus fala bem-aventurados, aflitos, aqueles que são caluniados, aqueles que sofrem o processo da injustiça. Então, é uma gama de bem-aventuranças. Mas ele diz, se bem suportardes esses processos, existe uma recompensa. Qual é essa recompensa? O reino dos céus. Que beleza! O reino dos céus, o reino de Deus. É um reino que não era para aquela época de Jesus. Quando ele falava, preconizava esse reino, ele dizia que era para o futuro. É o futuro. Porque aquelas pessoas que ali estavam não tinham muita condição de entender aquela sentença profunda do mestre. Então, ele falava, mas deixou em aberto essa nossa interpretação dos dias de hoje. Porque as falas do mestre, através das parábolas, das narrativas sucintas, dos quais ele se manifesta, está vazada de um conteúdo de esperança. Sim, e são eternas, né? Porque a gente vai ampliando o entendimento de cada uma dessas falas. Por isso que a doutrina dos espíritos é dinâmica, não é? Porque ela nunca será ultrapassada. Eu ouço
com certa tristeza, certos confrades afirmaram, não, mas a doutrina está ultrapassada. Mas como? A doutrina tem um pouco mais de 160 anos. Isso. Ela é atualíssima, ela não está ultrapassada, mesmo porque obras secundárias vieram reforçar todas as teorias, teses sustentadas nos livros do Pentateuco Espírita. Então, não há como fugir. Então, esse é um hino de libertação. É o reino prometido por Jesus, que será cumprido. Eu não serei que vou vaticinar esse tempo. Eu não sou profeta, hein? Mas eu penso que está a depender da nossa iniciativa particular. Por isso, não podemos cobrar de outrem entenda certos conteúdos da doutrina quando nós mesmos não sabemos todo esse conteúdo Ainda que demandará, estamos, quem sabe, muitas vidas. A gente ainda está descobrindo essa questão, né? Os Justamente. entendimentos. Por exemplo, na questão da família. A gente pode nascer numa família errada ou a gente sempre escolhe a família? Hein, Thelma, nada é por acaso na família? Porque muita gente fala, como eu casei com essa pessoa? Como eu tive esse filho, né? Não, Por que o filho da minha amiga é fácil, o meu aqui é um problema? É verdade. Não é? Não, isso aí não existe. Principalmente a questão da família, não existe por acaso. Não tem Existe livre-arbítrio, né? Não. A gente decidiu ou decidiram por nós. Exatamente, não tem escolha. Então, o que a gente é aceitar e levar esse processo que muitos, né, falam, antigamente falavam, esse é meu processo kármico. Meu karma. Meu karma é esse É só dor, marido. né? Aliás, uma esse palavra filho. que nem é utilizada. Não é mais É. utilizada. Essa palavra kármica está designada dentro das religiões orientalistas. Exato. Não é? O karma significa para nós a lei de causa e Sim. efeito. A lei de causa e efeito. Então, Exato. Estamos bom. resolvidos o problema, não é? Vamos falar a palavra certa. Vou porque falar. se Lei de usa causa e como efeito. se fosse o peso, né? Então, esse é meu karma. É. Aí chega Tem que a ficar pessoa, nesse casamento né, até o tem que ir fim. até o Porque fim. depois vou para o reino de Deus, né? Não. Porém, não é assim, né? Não é. Porque o reino de Outra Deus é dentro de coisa. nós. Outra Está coisa. dentro de nós, É. justamente. Como é que Não é o esse reino do processo? exterior, né? Né? Das Exato. coisas que nos imantam. Nós somos muito direcionados Isso. para a questão do mundo. Queremos sobressair em relação ao outro, queremos ser melhores, Do que nos o outro. incomodamos porque o outro tem um pequeno brilho, nós não aceitamos, e isso está impregnado, infelizmente, dentro das doutrinas cristãs. Não é? Nós estamos em disputa ou nós estamos aqui para esclarecer a doutrina? Então, nós nos desmentimos. Toda vez que falamos, precisamos ter unidade, precisamos amar, precisamos tolerar, não vamos censurar, fazemos tudo ao contrário. É porque isso está ainda Não é? no nível conceitual. É, Agora, quando a gente se vê na situação, a gente não reflete. Pera lá, qual é a atitude que eu devo tomar aqui, segundo os preceitos que eu mesmo abracei, né? E que eu declamo, porque é nesses dramas que a gente vive diariamente, de escolhas, é que eu vou construindo o meu caminho e a minha possível felicidade. vou a minha argamaçando meu felicidade, né? patrimônio espiritual. Exato. E isso se inicia, já que nós falamos em família, a família é aquele passo inicial. Porque se nos unimos, a família consanguínea, nós estamos unidos pelo processo da afinidade, mas essa não é a verdade total. Porque também, junto a nós, reencarnam espíritos cobradores. E aqueles filhos que chamamos de filhos problemas, Complicado. complicados, né? São essas referências, elas têm o seu conteúdo correto ao afirmarmos isso, mas, por outro lado, precisamos ver que a família nos traz para um processo da nossa realidade.
né, da realidade, em que a Joana, perguntada certa feita sobre a família, ela falou, a instituição família está enderrocada? Ela falou, bom, se a família está enderrocada, o que será do mundo? Porque os nossos primeiros passos se dão a partir desse conteúdo extraordinário que é a nossa família. Nós expressamos o que somos na sociedade, nos nossos processos de contato e relação com o outro, a partir daquilo que aprendemos em família, né? Então, nós precisamos valorizar o processo da família. Mas hoje nós procuramos os filhos, procuramos os pais, cada um está preocupado na sua tarefa pessoal. Os pais esquecem de educar os seus filhos, os filhos, por sua vez, estão direcionados para outros problemas, a mãe vai para a academia, não há condenação, absolutamente, todos nós Mas precisamos. não tem aquele pensamento do compromisso, isso, não é a isso? perda de objetivo que a família poderia nos trazer como elemento, né, de amadurecimento espiritual. Porque a Joana diz, pecamos por isso. Toda vez que fala-se em sofrimento, depressão, ansiedade, angústia, com a Joana, ela diz falta de amadurecimento psicológico. Ela diz que reagimos igual crianças espirituais. É assim que se faz. É assim que fazemos diante de toda uma problemática que nos cabe resolver e não colocarmos no ombro do outro. Vamos resolver os problemas? Esse é o objetivo da nossa humanidade. Sim, da nossa encarnação, né? Encarnação. Aliás, nós viemos para cá para isso. Agora, Com certeza. nós temos um minutinho ainda de restante aqui no programa, Sérgio, e eu quero pedir para você deixar uma mensagem a quem nos assiste sobre, diante dessa visão que a gente esclareceu aqui, né? Que nada é por acaso e que tudo está regido por leis, que é bom que a gente as conheça, né? E que a gente tem que passar por certas provas e expiações com um objetivo. Agora, diante desse conhecimento, como é que a gente pode dizer para quem nos assiste como, a partir dessa visão que a gente está construindo aqui nesse bate-papo, eu posso encarar melhor as dores da vida de forma a que eu cumpra esta encarnação da melhor forma possível? Primeiro, precisamos amadurecer-nos, né? Conhecer-nos e entender que o sofrimento não é uma imposição divina. Outrora, o Deus que amamos, com todos esses atributos maravilhosos, era tido censor. Era o Deus que condenava, era o Deus que absolvia, e o Deus que punia, como bem disse você, Ana. Então, punia-se. Hoje não mais. Vivemos no século XXI, sob as luzes, né, da ciência avançando, nos trazendo, mas moralmente a humanidade encontra-se em penúria moral. Então, a mensagem que eu quero deixar é de esperança, de nunca deixarmos de entender de que o amor é a solução para tudo. Não é a violência. Vivemos em tempos de violência, né, de buscar o revide. No entanto, Jesus fala, se bater em sua face esquerda, ofereça a sua direita. Né? Então, o que precisamos é entender que com a violência nós devemos empregar o amor. Então, a mensagem nessa panorâmica em que nós estamos vivendo é sempre no sentido de dizer vamos amar. E que aprendizado que é isso. Vamos nos abraçar, vamos nos sentir mais próximo do outro, de verdade, sem as restrições, sem as mãos na frente, sem a rigidez do corpo, né, que rechaça um abraço, um sorriso. Vamos abraçar aquele porteiro que passa e de desejar-lhe um bom dia. Nós vivemos alienados dos processos amorosos. E aí advém um sofrimento que nós estamos
vivenciando nos dias de Vivenciando, hoje. É verdade. Não é verdade? É verdade. Sérgio, foi um prazer receber você, Thelma também. Esse bate-papo aqui foi bem filosófico, bem para a gente refletir como é que estamos, né? Porque a partir desse bate-papo, quem nos assistiu pode também fazer as suas próprias reflexões, Claro, sim, buscar a sua literatura, buscar as suas palestras, buscar um entendimento e começar a ver a vida também por outras lentes, né? Isso que importa. Vocês que nos assistiram, se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhem. Nós vamos ao ar todas as quintas às 19 horas no canal da TV Comunhão no YouTube. Gostaram? Deem um like e deixem o seu comentário. A gente volta na próxima quinta com um outro tema. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Thelma. Obrigada a todos e até mais.